Clica Uhum. neles, clique em alterar layout e depois clique em destaque. Alterar layout, destaque. Ah, beleza. Isso. Calma aí. Não, Tudo que eu agora tá fizer só de em você conta, só. tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar nada, tá? Ah, beleza, beleza. Certo, só anota Só aquilo que que for importante. o destaque só tá mostrando a sua tela assim com a sua bolinha, não tá mostrando a tela Não tá do mostrando seu display. o Paint Não, aqui? tipo, no automático mostra ali no cantinho, mas no destaque só aparece você só, não aparece coisa, a tela do Paint. Mas quando eu coloco no automático, fica pititinho ali, mas dá pra ver de boa, Tá, assim. faz o seguinte, então, vai ali no nosso chat ali Aham. e, e clica ali no meu negócio para fixar ali onde está escrito minha apresentação. Clica ali no lado direito e em fixar. Ah, beleza. Uhum, sim. Funcionou? Aham, tá melhor agora, tá maior. Certo. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Se tu quiser também, tu pode pegar e passar o mouse ali no teu rosto e clicar em minimizar para ficar melhor na tela. Ah, verdade, beleza. Isso. Aí foi. Só não conseguiu fazer isso no seu, mas tá bem melhor. Dá pra ver Certo. direitinho. Eu tenho que eventualmente aprender aqui uma resolução melhor para deixar as coisas que para ocupar mais a tela. O problema é que vai depender sempre do computador da outra pessoa. Por Aham. exemplo, a tua tela tá mais cheia agora? Ah, tá. Sim. Mas dá Como pra que ver de fica boa. mais cheia, assim ou assim que eu fiz agora? Assim tá melhor, assim melhor. Assim, melhor? Então, Uhum. beleza. Show. Então, vamos lá. Dois resistores com resistência R1 e R2 estão associados em paralelo. Se R1 é muito maior que R2, a resistência equivalente será aproximadamente igual a... Você não conseguiu fazer essa? Não consegui. E me explicaram umas 3 vezes, não entendi nenhuma vez que me explicou. Tá, Tipo, beleza. é que uma pessoa lá usou números, a outra não usou números, a outra usou conta, a outra usou lógica. Então, é. Uhum. Bem, vamos Mas lá. elas chegaram no resultado. Nós temos um resistor aqui, outro resistor aqui. O que são resistores em paralelo? São resistores que estão ligados por duas perninhas, como é o caso Uhum. aqui. Uma perninha desse está ligada com uma perninha desse, uma perninha desse está ligada com uma perninha desse. Uhum. Poderia não ser o caso. Eles poderiam estar ligados por uma perninha só, o que seria a ligação em série, né? Certo. Isso é uma ligação em série. Isso é uma ligação em paralelo porque duas perninhas ligadas. O Uhum. que acontece de diferente da ligação em série para a ligação em paralelo? Na ligação em paralelo, que é o caso aqui, a corrente se divide. E a diferença de potencial é a mesma. Bom? Ah, DDP é mesmo. Uhum. Uzinho, né? Diferente de Aham, potencial é o U, né? É, beleza. isso. Então, é o que temos aqui. O U é o mesmo e a corrente é diferente. Uma vez Certo. que ocorre isso, você vai ter uma relação diferente para uma suposta resistência equivalente do circuito, tá? Porque todo circuito ele tem uma resistência total. De todos os resistores, de todos aqueles elementos que dão resistência ao circuito, você pode juntar de alguma forma todos e obter uma espécie de resistência total. Uhum. Tá bom? Então, qual seria a resistência total aqui? Ela seria fazer a soma desses resistores em paralelo. É uma soma que, vamos dizer assim, que diminui o efeito. Uhum. Sabe, esse tipo de soma ela funciona, eu descobri até recentemente isso, em outros casos. Por exemplo, digamos que a gente saiba que uma pessoa, uma determinada pessoa, limpando uma casa, demora 10 minutos. Uma outra pessoa, vamos chamar de pessoa A aqui, a pessoa B, Uhum. ela demora 20 minutos. Agora surge a pergunta: a mesma casa, ela demora 20 minutos, ela demora um pouco mais. Agora surge a Uhum. pergunta: se as duas pessoas limpassem a casa juntas, quanto tempo demoraria? Né? É uma pergunta válida, Ah, certo? tá. Aham. Bem válida essa Ah, pergunta. eu Chutar não vale sei aqui. A lá, eu questão é ter faria uma é, ideia primeiro.
né? Vamos lá. A ideia é, com certeza tem que ser menos de 10 minutos, né? Sim, sim. Porque Acho que sim. o A. Não, tem que ter Sim, com certeza, certeza. não, com certeza, com O A certeza. Com sozinho certeza, faz sim. em 10. Se tem o 20 ajudando, por mais que ele seja um pouco lento, vai ser mais rápido. Com certeza. Então tem que ter Uhum. uma soma direta, alguma conta direta que resolva isso. Mas as contas demais que a gente conhece, divisão de vezes, não resolve. O que resolve aqui é uma soma especial. Eu chamo de soma especial por não ter um nome melhor. Que é assim, ó. 1 sobre o tempo total, vamos chamar assim, T total, vai ser 1 sobre o tempo do A, mais 1 sobre o tempo do B. Nossa, a gente Isso tá é vendo uma isso espécie de hoje. soma que quando tu soma dá um valor menor, por causa das frações. Sim. Uhum. Certo? Então vamos encontrar Certo. aqui quanto dá esse tempo aqui das duas pessoas limpando juntas a casa. 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Daí a conta de fração é a gosto do freguês, né? Acredito que Odeio conta de fração. tem que começar a gostar. Para quem quer passar em medicina, isso aqui tem que ser, Sim, né, sim. na ponta da língua. Aqui a gente faz o mínimo múltiplo comum, né? Rapidamente, soma ali no caso, né? Eu Eu multiplico por demorei um 2 pouco aqui, mais, porque enfim. ia chegar no resultado, sim. Tá. Mas Daí deu consigo. 3 em cima, 20 embaixo. Agora, claro, resolvendo rapidamente. Bem, claro, essa conta aqui, tu já vai entender por que eu estou falando para esse nosso problema aqui. Vai ficar Uhum. 1 sobre t igual a 3 sobre 20, que vai ficar igual a 3t igual a 20. Eita. Você fez cruzar. Tá, você cruzou. Multiplicando cruzado, exatamente, vai ficar 3 tempo total igual a 20. Então, o tempo total vai ser 20 dividido por 3, que vai ser uma coisa próxima de 6,8, assim. Então, como eu Uhum. falei, seria um pouco menos que 10 minutos, né? Sim. Beleza. Então, é um tipo de problema onde você está compartilhando o trabalho. Por que que isso está ocorrendo aqui também? Porque aqui, o trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, ele está associado com a passagem da corrente, né? Uhum. Vai vir um pouco de corrente para cá. Essa era a corrente total. Essa era a corrente total. Agora vai vir uma corrente 1 para cá e uma corrente 2 para cá, né? Então Certo. vai ter uma divisão, tal qual teve essa divisão aqui, né? Uhum. E essa divisão, ela ocorre por meio das resistências. Aquele cara que tiver mais resistência vai passar menos corrente, né? Porque olha o nome, resistência. Resistência é o cara que evita a corrente, certo? Eu demorei muito pra entender isso, mas depois que eu entendi isso, ficou muito claro. O nome resistência não tá por, vamos dizer assim, de graça, né? Tem um motivo Uhum. para ele se chamar Sim. resistência, que é essa questão dele evitar a passagem de corrente. Certo? Eu vou até te mandar essa coisa aqui, que senão vai ficar muito fora Não, beleza. de coisa aqui, de ideia. Certo. Muito bem. Por isso que a equação da soma das resistências em paralelo é 1 sobre R total igual a 1 sobre uma das resistências que está em paralelo, mais 1 sobre a outra resistência que está em paralelo. Ok? Uhum. Sim, sim. A fórmula você sabe. Agora você entendeu por que, que ela é desse jeito. Sim, sim. Por A causa dessa, demonstração eu entendi. isso, por causa dessa divisão dos trabalhos ali que eu mostrei funcional na questão do tempo ali de limpeza da casa. Muito bem. Também pode ser só por produto, né? Produto pela soma, quer dizer. A resistência de um vezes a resistência do Não, outro calma, calma. sobre. Se você não estava Tudo bem. entendendo, vamos fazer desse jeito aqui para você entender melhor. Tem muito jeito de Ok. fazer isso rápido, né? Uhum. Mas não adianta, a gente tem que entender o que está acontecendo. Sim, Agora, sim. o que, que vai acontecer aqui? Nós estamos buscando a resistência total. Como qualquer variável na matemática, a gente pode isolar ela, né? Mas como que Uhum. eu vou isolar ela? Como toda equação na matemática, quando eu tenho frações dos dois lados, a gente aprende desde cedo que é legal multiplicar cruzado, né? Sim, sim. Mas aqui a gente tem duas frações. Que nem no exemplo que eu estava te explicando agora há pouco, a gente só pode multiplicar cruzado quando a gente tem uma fração de cada lado. Okay? Então tem que estar bem claro essas técnicas matemáticas na tua mente. Para Uhum. simplificar uma soma, uma equação de fração, vamos dizer assim, é necessário que fique apenas uma fração de cada lado igual.
Mas nós temos duas do lado direito, né? Uhum. Por isso que a gente vai utilizar alguma coisa para resolver isso aqui. O que a gente vai fazer é uma clássica soma de frações. Quando a gente não tem o número embaixo, não dá para fazer o mínimo múltiplo comum, como a gente está acostumado, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Vai colocar R1, R2, vai multiplicar um pelo outro. Daí, o que, que Beleza. acontece? Como tu falou que não gosta muito de fração, então eu vou fazer um pouco mais passo a passo aqui. A gente tem que deixar, é uma regra da soma de fração, os denominadores têm que ser os mesmos, tem que deixar igual os denominadores para poder somar, né? Uhum. Só que nesse cara aqui só tem R1. Então, o que, que a gente faz? Se aqui está R1, R2, então tem que multiplicar R2 aqui. Multiplica R2 Beleza. aqui e multiplica R2 aqui. Por isso que vai ficar R2 aqui em cima. E no Ah, outro aqui é a tá. mesma coisa. Uhum. Se está R2, eu multiplico por R1, em cima e embaixo. Certo? Certo. Agora, por uma regra básica de fração, a gente sabe que quando a gente tem frações de mesmos denominadores, a gente pode somar os numeradores. Então, essa soma aqui em cima, eu vou até fazer o seguinte: vou copiar ela e vou deixar menorzinha. Essa soma aqui é igual a R1 mais R2 em cima e a multiplicação embaixo. Beleza. Agora sim. Então a gente pode dizer o seguinte, veja, resolvemos esse lado direito aqui, né? Não fizemos nada com o lado esquerdo ainda. Então eu Uhum. posso dizer que esse lado direito aqui, de acordo com toda essa conta que eu acabei de fazer, é isso. Veja que foi uma conta de fração, né? Uma continha de Uhum. fração aqui. Uma fração com a outra, tu tem que deixar os denominadores iguais para poder somar. Para deixar os denominadores iguais, teve que multiplicar o denominador da outra fração na uma, né? O Pra denominador ficar da igual. outra é o R2, multipliquei na uma. Oi? Pra ficar igual, né? Entendi agora. Exato. O denominador fica igual. Veja que ainda não está isolado o que a gente quer, porque o que o problema nos pede, basicamente, é para encontrar a resistência total. Né? Uhum. Mas a resistência total não está isolada, ela está aqui virada para baixo ainda. Agora, para fazer ela virar para cima, a gente multiplica cruzado. Beleza. Bem, multiplicar cruzado é o que os alunos mais gostam de fazer. É que, na realidade, quando tem duas frações desse jeito, o mais lógico a fazer, para ser rápido, né, é inverter mesmo. Se tu multiplicasse cruzado, tu ia ter que desmultiplicar de novo, o que seria um pouco trabalhoso. Então, eu recomendo que você decore o que eu acabei de fazer. Quando você tem Aham, duas sim, sim. frações dos dois lados, você pode inverter elas. Tá? Então, aí está o famoso multiplicação pela soma, né? Uhum. Ah, Agora beleza. veja como tu pode fazer para nunca mais esquecer que é multiplicação pela soma. Na física, diferente da matemática, além do valor numérico ter que ser igual dos dois lados do igual, a unidade também tem que ser, né? Uhum. A unidade aqui do lado esquerdo é a unidade de resistência, ohm. E a unidade aqui do lado direito vai ser o quê? Nessa parte de cima é ohm ao quadrado, porque tem resistência vezes resistência. Aqui, como é resistência mais resistência, é ohm mais ohm. Então, Dois homens aí. Ah, mas seria dois homens aí? Não, 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 só mas eu seria estou só homem, falando né? só de unidade, só de unidade. Então a Ah, tá, unidade beleza. aqui é ohm e aqui é ohm ao quadrado. Então corta, corta. Isso aqui vai sobrar só a unidade ohm, unidade de resistência. Ah, tá. Beleza. Faz sentido. Eu só estou te provando por um outro argumento por que tem que ser a multiplicação em cima, né? Porque x vezes x Uhum. é x ao quadrado, tem unidade ao quadrado. Por isso que a gente fala metro ao quadrado, né? Uhum. Agora embaixo, né? É resistência mais resistência. Então mantém resistência. Tu soma um metro, continua sendo comprimento apenas. É só se tu multiplicar metro Aham. por metro que vira área, não é mesmo? Então é só quando você Ah, multiplica tá, unidades que entendi. elas mudam. É isso que eu estou dizendo. Agora, Beleza. bem, eu coloquei R3 ali porque eu sou retardado. Aqui é 2, na verdade. Eu pensei nisso. Eu até ia Botei falar, mas tá 3 ali. explicando, então. Certo. Agora, olha para o que a pergunta está dizendo. R1 é muito maior que R2. O que isso significa? Se o R1 é muito maior que R2, imagina a tua massa. Tua massa é muito maior que uma massa de uma formiga, certo? Uhum. Então, se tu subir numa balança e tiver uma formiga em cima de ti, não vai fazer diferença nenhuma na prática, né? Verdade. Portanto, como a gente está somando aqui uma resistência que é muito maior que a outra,
O R1 é muito maior que o R2, a gente pode dizer que R1 mais R2 é que nem a tua massa e a massa da formiga. É basicamente só a tua massa. Uhum. Sendo assim, olha só como é que essa equação vai ficar, depois dessa bela simplificação que eu fiz aqui. Vai cortar esse cara aqui. O R2 some, né? Quando o R é o que eu acabei de te mostrar. R1 mais R2 é praticamente só o R1. Então aqui ficou só o R1, né? Uhum. E se tem R1 em cima e embaixo em evidência, sozinhos, vamos dizer assim, multiplicando todo mundo, como é o caso aqui, R1 e R1 corta, e acaba que a resistência total do circuito é praticamente apenas a resistência 2. Nossa, boa. Sim, exatamente isso. Essa é a resposta. Resistência 2. Pois é. Caraca, entendi agora. Mas por que você não cortaria a resistência 2 na multiplicação em cima, se você cortou Porque embaixo? se você está multiplicando por uma coisa muito baixa, aí tem um efeito. Por exemplo, a tua massa, sei lá, 80 quilos, digamos. A massa de uma Uhum. formiga é quase zero, certo? Certo? Quanto que dá 80 vezes zero? Dá 0. Pois é. Então a massa baixa da formiga afetou muito essa multiplicação. Por isso que Ah, na beleza. multiplicação a gente não tira, mas na soma pode tirar. Caraca, beleza. Entendi. Foi ideia? Entendi. Pois é, isso Aham, aí, velho. a primeira pessoa que me explicou, a primeira pessoa que ela me explicou, ela falou, tipo, ela falou pra mim colocar números, aí ele falou, tipo, coloca 1 como se fosse resistência baixa e coloca 10 elevado a décima como resistência mais alta. Aí, fez conta, eu não entendi nada, porque ele achou que eu entendia, mas eu não entendi. Aí a professora que, tipo assim, lá no cursinho tem plantonista, aí ela me explicou, aí ela falou, tipo, ela falou que como é muito alto, é como se fosse um fio. Aí eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas agora eu entendi, fazendo esse passo a passo aí. Como se Pô, fosse um de fio. boa. Meu, a mulher foi É, como longe, hein? se fosse. Que Foi, foi. viagem, cara. E Que primeiro ela tinha viagem. Não, eu errado, ela entendi o falou, que ela ela quis falou que dizer. Na era verdade, ela zero. falou o seguinte: a resistência 2 é como se fosse um fio, porque um fio não tem muita resistência elétrica, né? Um fio de cobre, a É, acho que ideia é foi ter isso. pouquíssima resistência elétrica, já que a gente quer que ele conduza bem a eletricidade, né? Uhum, Mas isso não ajuda muito a tu interpretar o que está acontecendo matematicamente, né? uhum. Não, Agora o beleza. que eu Agora eu fiz entendi de aqui tá boa. bem mais claro. Show de Uhum. Ah, bola, show de beleza. bola. De boa. Então tá Você bom. manda aí, né, fazendo favor. Que eu ia Claro, anotar vou aqui, mandar tudo mas depois, já não tá se tudo preocupe. anotadinho aí. E além de tudo, tá sendo gravado também, né? Ah, é. Aham. Beleza. Então, só recapitulando. Nós queríamos fazer uma soma em paralelo de dois resistores. Queríamos saber a resistência total, a resistência equivalente. A gente sabe que em paralelo tem que somar de fração. Porque é aquilo que eu te falei, o trabalho se divide, que nem no negócio das pessoas limpando a casa. Uhum. É uma conta de fração, então tem que saber quando a gente faz conta de fração, é bom que tenha frações separadas, apenas uma fração de cada lado do igual. Só que como aqui tem duas se somando, tu vai ter que fazer alguma coisa para somar elas. A lógica é fazer o mínimo múltiplo comum. Quando a gente não sabe o mínimo múltiplo comum, a gente tem que multiplicar os denominadores para ficar igual. Multiplicando para ficar igual, tem que multiplicar em cima também. Como os denominadores estão igual, tu soma, virou uma fração só. Uhum. Coloca de novo ali na equação. Tu pode inverter para jogar o RT para cima, que é o que tu quer. Invertido, a gente nota a multiplicação dividido por soma, é o que a gente espera para dar unidade de resistência. E uma Uhum. vez que a resistência é muito maior que a 2, a massa de uma pessoa é muito maior que a de uma formiga, na soma só a massa da pessoa mesmo. Como ficou a massa da pessoa, a resistência, né, maior embaixo, cortou com a resistência maior em cima, sobrou só a resistência pequena, beleza? Beleza, de boa. Recapitulação feita. Agora vamos pro próximo. Qual questão tu quer fazer? Deixa eu ver aqui. Calma. Daquela lá. Cadê? Acho que não, não, essa não. Pode ser a 33. Acho que eu peguei a certa. É, peguei. Conheça. Pode ser a 33. Certo. Deixa eu ver aqui. Aham. O circuito elétrico representado no desenho abaixo é utilizado para medir a temperatura de uma massa de água. Muito provavelmente vai envolver potência, não vai ser uma questão muito fácil. O termostato T fica imerso na água e sua resistência elétrica varia com a temperatura. A resistência varia com a temperatura. Isso Se for aquele tipo significa. de questão de. Desculpa te atrapalhar. Não, Mas se pode for aquele falar. tipo de questão que
que demora muito para ser feita e aquelas que você tem que chutar no vestibular, que senão você vai perder muito tempo, a gente pode fazer outra também, que eu não ligo muito não. Tipo, se for aquelas muito complicadas, que demora muito já no resultado, e você tem que chutar no vestibular para você fazer outras questões, aí de boa, a gente pode fazer outra. Você não pode chutar Mas no uns. vestibular. Você quer Mas tem passar umas em que você medicina? precisa, sim. Não, não, É, sim, claro. Mas, tipo, é que tem umas que não tem como, que realmente não tem como, você ficaria preso nelas infinitamente, para sempre. sei Tipo, tinha lá, uma, acho velho. que da FUVEST, sei lá, eu não lembro qual que era, da FUVEST, que era soma de resistores infinitos. Era de boa, tipo assim, não era difícil. Mas a conta, você demorava muito pra fazer, demorava 6, 7 minutos pra fazer uma conta. Aí, tipo, não vale a pena fazer esse tempo todo. Claro que, tipo, USP, essas coisas, você tem que acertar 83. Isso que você precisa. Então, nesse é bem difícil, mas tem umas questões que você pode deixar pro final, assim. Você tá vendo que é muito demorado, aí você deixa pro final se der tempo. Mas de boa Com também, certeza a dá pra gente não fazer. vai conseguir ver todas as questões que tu mandou hoje, né? Não, Eu mas de acho boa que a também, gente não tem pode problema não. trabalhar bem cada uma delas. Eu nem terminei de ler aqui ainda. Conforme Ah, desculpa. hidrográfico, a temperatura da água em função da resistência. Então, é o que acontece num chuveiro, basicamente, né? A gente muda a resistência ali para mudar a temperatura da água, né? Uhum. Certo. Quanto A resistência menos vai mudando. resistência, Quanto mais resistência, s- maior a quanto, temperatura, na verdade. quanto mais resistência, isso, quanto mais resistência, maior temperatura. É, ok, beleza, lembrei. É, porque tu tem que pensar na lógica, né? O que que é resistência? Como o nome diz, algo está resistindo a algo, está Uhum, evitando. Que no caso é o material ali do resistor está evitando a passagem de carga elétrica, né? uhum, Só que o que que acontece quando tu tenta evitar alguém de passar por ti, segurando a pessoa? Você se cansa, fica quente. O resistor é a é, mesma coisa. Quando as partículas ali estão evitando, as partículas do resistor, né, o material do resistor, o silício, o que for ali, está evitando a carga elétrica de passar, ele está segurando ela, então ele vai aquecendo, aquecendo. Então quanto mais ele segura, mais ele aquece. então maior resistência, mais quente. Exato. Mas tu tem que entender a Beleza. lógica, hein? Se tu tentar decorar essas coisas, não vai dar certo. Não, sim, entendi a lógica. Certo. Entendi. Conhecendo-se o valor das resistências tem um circuitinho aqui, né? 2, 500, 1000 na verdade, né? 500 e 1800 e da tensão 6 volts. Pode-se afirmar que quando o voltímetro indicar 0 volts, a água deverá estar a uma temperatura de. Nossa, quando o voltímetro indicar 0 volts. Bem, o que que acontece aqui? Nós temos um voltímetro no meio do circuito aqui, né? Uhum. Então, ele vai medir, na verdade, a diferença de potencial que está nele aqui. Não é a diferença de potencial, a voltagem do circuito todo. Ele vai medir onde ele está colocado para medir, né? Certo. Então, tu não pode dizer que é 6, né? Muito provavelmente tem essa opção lá. Ah, não foi Não, tão tem não. pró. Certo. Que bom. Então, como é que a gente faz aqui? A gente tem que entender um pouco de como funciona o circuito para isso ocorrer. Então, a gente está querendo medir uma diferença de. Na verdade, uma temperatura a gente está querendo medir, né? Isso aqui são valores de temperatura em Celsius. É a temperatura da Uhum. água, que por sua vez está em função da resistência do circuito. Agora, deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Quando o voltímetro indicar 0 volts, o voltímetro vai indicar uma diferença de potencial diferente, ao passo que eu mudar a resistência. Se eu mudo a resistência, eu mudo a diferença de potencial por causa da equação do Uri, né? Uhum. Altero o R, altero o U. Né? A ideia é essa, a princípio. Você tem alguma dica para quando tem que usar Uri, quando tem que usar. Que tem várias, tem Pui, tem Uri, tem. Sei lá, tem um monte. E eu me confundo muito na hora de qual tem, quando tem que usar qual. Tipo, eu sei que, claro, como tipo, U é DDP, é resistência, e quando eu quero saber eu tenho que mudar os bagulho. Mas, tipo, Pui, Uri, resistência total, sim, tem um monte de questão, eu sempre fico perdido nisso. Em quando tem que usar o quê? Tipo, sei lá, eu sempre confundo, nunca sei o comando da questão direito. Isso me Não perde adianta eu te bastante. dar uma dica, tu tem que aprender mais negócio de circuito antes, tá? Quando tu Mas na souber marra, né? fazer o basicão assim, daí eu posso começar a te dar dicas e tal, mas
Sem o básico não dá, né? Senão tu só vai se confundir mais, tá? Não, mas beleza. Aqui nesse problema, como não tá falando a princípio nada de calor, nem de calor específico, nem nada, não tem potência. Então, se não tem potência, também não vai ter P igual a UI, ou R quadrado, a lei de Joule. Né? Aqui ele só te deu resistência e diferença de potencial. Falou de temperatura, mas na prática te falou de temperatura para que tu obtenha alguma informação sobre a resistência. A Só partir do isso. gráfico? A partir do gráfico. Por exemplo, digamos que você meça que a resistência total do circuito ali, princípio, né, de, sei lá, 3,6. Aí tu vai ver que a temperatura aqui é 50. Que é o que o Ah, problema pede, beleza. né? Temperaturas aqui. Uhum. Então, tá tudo baseado aqui na resistência, mediante essa informação que ele te deu de voltímetro indicar 0 volts, né? Agora, como é que o voltímetro vai indicar 0 volts? O voltímetro indica 0 volts quando não tem diferença de potencial. Porque o que o voltímetro mede é uma diferença de potencial. Tu vai ter tu vai ter um valor tu vai ter um valor de voltagem aqui, outro valor de voltagem aqui. Aqui a gente chama de A, sei lá, que a gente chama de B. Certo. Então, são, vamos dizer assim, polos, né? Que nem tem o polo positivo aqui, o polo negativo. Que nem naquele problema que eu acabei de responder para ti, né? Que tinha os resistores em paralelo, né? O que acontecia lá naquele problema? A gente tinha a bateria, tinha um resistor, tinha outro resistor. Num circuito, a gente tem o que a gente chama de nós, que são lugares onde a corrente se divide ou se junta. Uhum. Né? Aqui, por exemplo, é um nó. Lembra que eu mostrei para ti que a corrente ia um pouco para cá e um pouco para cá? Então é um nó, ela se Sim, divide. sim. O que acontece é que os nós, eles normalmente dividem regiões onde tem diferenças de potencial diferente. Né? Então, por exemplo, se tu está com um resistor em série, passou por um negócio que tem resistência, que tu vai ter então um A, uma determinada diferença de potencial, aqui tu vai ter um B, uma outra diferença de potencial. No caso dos resistores, como eles estão unidos, aqui é a mesma resistência, a mesma diferença de potencial para os dois. Certo. Então, o que acontece quando dá zero é quando tu não tem diferença de potencial, ou seja, quando tu, de certa forma, está no mesmo ponto, tu está calculando a diferença de potencial no mesmo ponto. Então, digamos que tu tem aqui a tua bateria e beleza, tu coloca um fiozinho aqui do multímetro aqui para medir a voltagem e o outro também. Qual a voltagem? Qual a diferença tu vai medir? Zero, porque não tem diferença nenhuma no mesmo ponto. A Entendi. bateria não tem diferença nenhuma. Ela mede a diferença. Então, como não tem diferença, é zero. Beleza. Ok. Se ela Com tivesse isso, ligada nela mesma, seria zero também? é Quando a bateria que. tá ligada nela mesma? Não, não. A questão é o que o multímetro está medindo, né? A bateria ela tem uma determinada voltagem. Que agora, ligada nela mesma, tu quer dizer, tipo, ela com fio só, assim, sem resistência, Sim, né? sim, sim. O Sem voltímetro ali. resistência tu não tem circuito. Então tu não tem URI. Então se tu não tem resistência, ela é zero. Então a diferença de potencial é zero no circuito. Porque tu não tem Ah, tá. circuito na prática. Mas a bateria, naturalmente, ela tem uma voltagem, né? Mas como tu não tem resistência, tu não tem corrente. Se tu não tem corrente, tu não tem diferença de potencial. Então, Beleza. beleza. Então é isso. Agora, com isso em mente, nós estamos preocupados aqui com o que essa coisa está medindo. Então, o que acontece? Vamos pensar na corrente saindo aqui do nossa bateriazinha. Ela vai chegar aqui nesse nó. Então, a gente pode chamar esse nó aqui de A. É o primeiro nó. Cada nó recebe um nome. Esse é o A. Beleza. Então, vai vir um pouco para cá, vai vir um pouco para cá. Isso aqui não é um nó, isso aqui é uma esquina. Nó é quando a coisa É se fio divide. dobrado, Aqui né? ela é obrigada a vir para cá. Então, Ok. só aqui é nó. Aqui é outro nó, por exemplo, B. Muito bem. Por quê? Porque nós temos uma divisão aqui, né? E tem uma resistência no caminho, né? Isso que é o importante. Se tem uma resistência, tu mudou a diferença de potencial. Como tu mesmo me perguntou agora,
num circuito sem resistência não tem diferença de potencial, né? Então, se numa parte do circuito tu tem um resistor e aparece um nó depois dela, tu vai ter um novo nó, com uma nova diferença de potencial. Mas Beleza. perceba que... bem, o que é esse T aqui? Termostato T. Ah, Termostato. sim. Ele tem resistência também. Um termostato é um negócio que tem resistência, justamente o cara que fica imerso no ar e sua resistência. Então esse cara é como se fosse um resistor, tá bom? Ele só não tem o Beleza. desenho de resistor, mas ele tem resistência. Beleza? Então ele é como se fosse um resistor. É, isso. Só que por que a gente chama de termostato? Porque é um resistor que tem a sua resistência associada à temperatura. Ok? Ah, beleza. Não é uma Não sabia resistência disso, legal. fixa, como esses aqui, constantes. Esses constantes a gente chama de resistores ômicos. Eles têm sempre a mesma resistência. Uhum. Resistores ômicos têm a Ah, mesma beleza. resistência. E esse cara ali, ele muda a resistência devido à temperatura, né? Vai mudando. Agora, Ok. com isso em mente, né? O que vai acontecer? A resistência vai alterando e tal, muito bem, muito bem. Mas vai acontecer algo. Isso é muito importante. Vamos supor a corrente passando para cá. Beleza, chegou aqui. B, uma nova diferença de potencial. Dependendo da resistência que o cara tem aqui, bem, vai ter várias resistências diferentes, né? Que a gente tem um gráfico por várias resistências. Ele vai ter um outro valor aqui, C, né? Tipo, era A, passou por um resistor, mudou a diferença de potencial, virou C, certo? Uhum. Aqui passou, virou B, aqui passou, virou C. Muito bem, agora vem o grande lance. Agora vem o detalhe que vai separar quem vai acertar a questão e quem não vai. Lembra que eu te falei que quando a gente tem a mesma diferença de potencial, né? Quando a gente não tem diferença nenhuma, ou seja, não tem nada, por exemplo, na situação lá da bateria sozinha, Uhum. era zero a diferença de potencial? Sim, sim. Pois é. A única forma desse multímetro aqui medir zero de diferença de potencial é se não houver diferença entre os polos que ele está medindo a diferença de potencial, né? Certo. Se Uhum. for o mesmo valor aqui e aqui, qual que é a diferença? Zero, porque não tem nenhuma diferença, é o mesmo valor. Tá entendendo Ah, a ideia? beleza. Sim, sim. Certo. Então vamos escrever aqui para tu lembrar depois. A única forma de não ter, vamos dizer assim, vamos usar as mesmas palavras do problema. A única forma do voltímetro indicar 0 volts é se não houver diferença de potencial entre os polos que o voltímetro mede a DDP. Para que isso ocorra, a diferença de potencial no ponto Z, a voltagem ali no ponto C, tem que ser a mesma voltagem no ponto B. Mesmo. Uhum. Ah, beleza. Entendi. Agora, como é que isso vai acontecer? Bem, note que vai haver essa mudança de A para B por causa do resistor 1, né? Uhum. Vai haver a mudança de A para C por causa do termostato, que tem uma resistência variável. Se a gente quer que aqui e aqui tenha a mesma diferença de potencial, a gente quer que aqui e aqui tenha a mesma resistência. Faz sentido. Né? Porque Uhum. se tiver a mesma resistência, vai passar a mesma quantidade de corrente e vai ter a mesma diferença de potencial. Mesmo R, Uhum. mesmo I, mesmo U, né? Uhum. Faz sentido? Faz, faz. Então tá bom. Por Por isso que enquanto, eu sim. falei. Bem, então vamos escrever assim: para que isso ocorra, é necessário que o termostato tenha a mesma resistência do R1. Lembrando, né? Novamente, termostato é
Né? Tu já deve ter visto esse chuveiro com termostato, né? Aquele que tu vai Sim, sim. girando lá e vai mudando a resistência para mudar a temperatura da água. Então tu vai mudar Uhum. a resistência a ponto da resistência do termostato ser a mesma de R1. Qual que é a resistência de R1? É 1000, né? Ah, é. Então tu quer que o termostato meça 1000. Se Pode tu deixar em quilowatt? Em quilo. Desculpa, quilo ohm? quilo-ohm, Pode deixar exatamente. nisso? 1000 ohms Mas ou pode 1 deixar assim ou quilo-ohm. tem Tanto que. faz. Ah, tá. Beleza. Poder deixar não é uma coisa que tu vai perguntar pro cara lá no teu vestibular, né? Não, sim, mas tipo, é a. Tu tem É que ver a. como é que tá no gráfico. Olha só, o gráfico tá quilo-ohm aqui, tá vendo? Uhum. Então é só tu tá ciente do que vai acontecer. Então, se tá em quilo-ohm, tu pode trabalhar com as coisas em quilo-ohm mesmo. Beleza. Agora, como aqui é 1 quilo-ohm, né? E aqui tu tem 0,9 quilo-ohm, a coisa vai ser praticamente uns 20 aqui, né? Desculpa, 20 não, um pouco menos de 20 aqui, uns, sei lá, 12. Deve estar por aqui, né? Esse aqui é um Uhum. ponto. É um ponto quanto isso aqui? Não consigo enxergar direito. Acho que 1,8 ou 1. Pode ser Deixa um eu ver. ponto. É, Eu tenho de maior aqui. 0,9 em 0,9. Uhum. Tenho maior aqui. É 1,8, 1,8. Certo, então eu acredito que seja essa a situação aqui. Eu acredito que seja essa. Se tiver algum outro detalhe, não bater a Não, resposta, a gente pode pensar. Porque, meu, eu tava muito crente que seria 3,6 aqui a resistência, para ficar bonitinho 50. não, Aí a se resposta não é deu, né, 50. talvez. A resposta é A resposta é 50? 50. Sim, sim. Putz, Resposta é 50. pois é, então não bateu minha ideia aqui. Então a resistência aqui não é a mesma do R1, mas por quê? Faz tanto 50. sentido se for. Acho que tem que planificar isso aí. Tem Tem que que fazer. Ah, planificar esse cara. Ah, tem que somar os eu acho que eu números. entendi o problema. Eu entendi. Ok. Entendi. Entendi o que aconteceu. Que olhando assim a coisa fica um pouco solta, né? Deixa eu fazer um desenho aqui embaixo. Tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei é verdade. O problema é que não se mede tão simples assim a diferença de potencial. Não é só tu comparar o R1 com o T, tá bom? Porque se a Uhum. gente for escrever isso aqui como um circuito sem o multímetro, ó, tu vai ter o cara aqui, um resistor, outro resistor, aqui tu vai ter um resistor, outro resistor, certo? Certo. Certíssimo. E para que tanto aqui quanto aqui, ou seja, tanto nessa parte do circuito quanto nessa parte do circuito tem a mesma diferença de potencial, é necessário que essa resistência esteja. Bem, essas resistências aqui tem que estão, né, claramente em paralelo com essas, né? Uhum. Certo? Então, a diferença de potencial vai ser a mesma. Muito bem. Então, o que acontece aqui é que as resistências têm que ser as mesmas também. Essa resistência total aqui vai ter que ser igual a essa resistência total aqui. Agora, quanto mede essa resistência total aqui? Tem que fazer uma soma em série, né? Então a gente tem R1 e R2 aqui. Quanto que vale R1 mais R2? Mas você não conta aquele fio que tá no meio de R1 e R2? Não, esse fio ele tá só. Aí que tá a grande questão. Esse fio tá só para medir a diferença de potencial. E aí entra um ponto Ah, tá. importante, entra um ponto mega importante de sistemas de medida dentro de um circuito. Quando tu tá medindo voltagem, a diferença de potencial, né? Tu coloca um multímetro e o multímetro ele tem por característica que a resistência dele é infinita. Então é como se nesse fio passasse uma resistência infinita. O que isso significa? Se ela é infinita, não vai passar corrente nenhuma aqui. Então ele não está Ah, alterando o beleza. circuito. É como se tivesse desse jeito o circuito aqui mesmo, tá? Então isso é mega Ah, importante. tá. Tá. Essa resistência aqui é infinita. Vou até colocar o símbolo aqui, tá bom? Uhum. Certo. Então, deixa eu pôr de verde aqui para não confundir as coisas. Opa, resistência infinita.
Ô, caramba. Então agora, eu acredito que tu saiba que quando os resistores estão em série, é simplesmente somar a resistência dos dois, né? Sim, sim. Então R1 mede 1000, né? 1K. E o R2 mede meio K. Certo? Certo. Então, pô, eu pintei de verde o que era pra deixar azul mesmo. Deixa eu apagar aqui. 1K mais meio K, beleza. Tá entendendo até aqui, cara? Sim, sim, tô vendo. Tô. Tá acompanhando? Beleza. Eu Então, ó, acho que não, tô. não tem o Sim, sim. fiozinho aqui porque a resistência é infinita. Então a gente mede como se fosse um circuito normal. Esse circuito normal tá em paralelo, né? Isso para qualquer voltímetro. Se tiver um voltímetro no Qualquer bagulho. voltímetro tem resistência infinita. Aham. Então eu que ignoro que ele tá lá. Que a existência dele. Ele não vai interferir na Isso. minha Tu vai conta desenhar do. ele sem isso. Aham. Ah, beleza. Vai desenhar o circuito novamente sem ele, exatamente. Super Agora o outro cara simplificado. aqui, ó, agora qual é que é a questão, né? O outro cara tem que dar a mesma resistência. Então aqui a gente acabou de medir que vai dar 1,5, né? 1,5 K ohm, né? Certo? Então T mais R3 vai ter que dar 1,5 também. Pô, mas como é que vai ter uma resistência negativa ali? Caramba, o que que tá pegando aqui nesse problema? É Mandic, né? Não tem como ser Ai, uma resistência negativa. Ah, porque a diferença de potencial tem que ser a mesma nos dois. Só que vai ser a mesma se estiver em paralelo, né? Caraca, velho. Pô, vou ter que deixar isso pra depois, velho. Que merda. é de Odeio boa. quando isso acontece. Sim, Não, claro, relaxa. nossa primeira aula, mas numa próxima vez. Tudo que eu falei é verdade, eu só não sei porque não tá batendo. Não, e Deve estar fugindo alguma coisa aqui. Próxima vez, foi tipo, ótimo, na verdade. se a gente tiver aula, tu envia com uma antecedência pra eu fazer as questões antes, entendeu? De boa. Não, não, sim, sim. Mas foi ótimo. Show. Eu Outra aprendi questão, várias coisas que eu tinha esquecido. outra questãozinha. Ah, outra. Foi mal, qual é? Deixa eu ver. Ah, dá tempo? Que horas acaba a aula? Só pra eu saber só. Tem uns 15 minutos ainda. Ah, 15 minutos? Ah, então, 32. Certo, vamos ver a 32. Pô, que vacilo, hein? Que não tá saindo aquela questão. Ah, eu pesquisei aqui rapidão na internet, eu não tinha achado, antes eu tinha pesquisado, eu não tinha achado a resolução na internet. Agora eu achei, eu vi aqui falando que era pra ser RT vezes R2 é igual a R1 vezes R3. Aí você faz a Ah, conta e dá o bagulho. sim, é a ponte Aí de é só você ver no Winston. gráfico. É que nem uma ponte Nossa, de às vezes eu não tinha Winston. achado. Monte É de T vezes Winston. R2 igual a R1 vezes R3, né? Uhum, É a ponte de isso Winston. mesmo. Pô, mas não tava imaginando que ia sair por ponte de Winston isso. Não, de Anyway, boa. depois, outra, é que a ponte de Winston é um negócio meio barra pesado. Cara, só um segundo. Talvez seja a minha mulher que tá em cirurgia. Só um segundo. Cara, sem problema. Que merda, era claro, desculpa. Claro, De pedindo meu boa. dinheiro, como sempre. Tá, aqui é potência, beleza. Então aqui tem que tomar cuidado porque pode ser que tu não use URI. Pode ser que tu use a equação de potência, né? A lei de Joule lá, o P igual a R quadrado, né? Vamos ver o que o Sim, sim. programa pede. Ao conduzir sua aula, um professor liga o conjunto de equipamentos eletrônicos cujos dados são mostrados abaixo. 30, caraca, 30 lâmpadas. Um computador, projetor, ventiladores, roteador, caixa de som. Se todos os equipamentos ficarem ligados durante 4 horas, considerando que 1 kWh custa 40 centavos, e que a carga tributária cresce 38,8 de impostos ao preço, a quantidade de energia elétrica consumida e o seu preço com impostos serão respectivamente? Muito bem. Muito provavelmente a resposta vai ser 7,2 para trollar, né? Mas é a 7,2 letra I a é a resposta. letra E a resposta? Vamos lá, então. Aham. Qual que é a ideia aqui? A gente está procurando a energia que foi gasta, não é? A Uhum. energia que foi gasta. Isso é o quilowatt-hora, é uma quantidade de energia. Quilowatt-hora é uma unidade de energia. Daí você pode estar se perguntando, professor, mas tem hora lá, não é tempo? Não, não é tempo. Mas tem quilowatt, não é potência? Não, não é potência, é energia. Energia é diferente de potência, tá bom? De um modo Certo. geral, em todas as questões da física,
Potência é dado por energia dividido por tempo. Potência é energia dividido por tempo, tá bom? Agora, vamos fazer uma análise do porquê que isso é tão importante para física? Bem, tu já parou para pensar por que uma Ferrari é mais potente que um Fusca? Afinal de Sei contas, lá. os dois chegam na mesma velocidade, se tu parar para pensar. Sim. Não sei explicar o porquê. O que diferencia a Ferrari ser mais potente que o Fusca é que a Ferrari chega mais rápido na velocidade máxima. Ou seja, ela Ah, desenvolve mais trabalho em menos tempo. Sacou a ideia? entendi. Né? Tu já deve ter visto aqueles cara que corre 100 metros rasos lá. Os caras são fortão. Enquanto os caras que faz maratona são magrinhos. Né? Por Eu quê? tava estudando isso, eu tava estudando tipo isso ontem, só que eu tava estudando sobre biologia, mas enfim, desculpa, pode Ah, é? continuar. Pô, massa. Então já fazemos uma interdisciplinaridade aqui. Ocorre pelo óbvio, né? O cara da 100 metros rasos precisa gastar muita energia em menos tempo. Então ele precisa de uma potência alta, né? Pensa comigo. Muita energia num tempo pequeno, né? Uma coisa grande em cima e uma coisa pequena dividida embaixo, dá uma potência altíssima, né? É só tu pegar na calculadora, por exemplo, pegar 2 e dividir por 0,01. Vai dar um número enorme, né? Se tu fazer essa divisão. Então, quanto Sim, sim. maior o número de cima e menor o de baixo, maior a resposta. Então, por isso que a Ferrari tem mais potência que o Fusca. Agora, Beleza. como nós vamos utilizar isso ao nosso favor? Bem, se energia é potência vezes tempo, então para encontrar quanto energia um equipamento gasta, é só você pegar a potência desse equipamento, que é dada em watts, e multiplicar pelo tempo que ele ficou ligado. Daí tu vai descobrir a energia que ele gastou. Só isso. Ah, só isso? Beleza? Só Só isso. que... beleza. Então, beleza. Então, agora, como a gente já sabe que é potência vezes tempo, a gente tem que pegar a potência de cada um e multiplicar pelo tempo que cada um ficou ligado. Eles ficaram ligados por 4 horas. Então, o tempo de todo mundo é 4. Eu só vou colocar a potência aqui multiplicando todo mundo por 4. Entendeu? Uhum, Né? Como se o entendi. tempo passou para lá, ele é 4, agora ele vai multiplicar as potências. Bem, Tá, você isolou a energia, entendi. eu só leio energia porque é o que a gente quer, né? A gente quer energia, ó. Uhum, Que são energias. Quilowatt-hora é a unidade de energia. Energia tem várias unidades. Tem calorias, tem joules, tem quilowatt-hora. beleza. Agora, muito bem, temos que pegar os caras aqui. São 30 lâmpadas, cada uma 20. Em watts, né? Grava bem isso. Uhum, São 30 lâmpadas, cada uma gasta 20. Então é 30 vezes 20. É certo. um computador que gasta 400. Então eu não vou colocar 1 vezes 400, né? Burrice. Um projetor que gasta 320. Dois ventiladores que gastam 150. É como se fosse um de 300, né? Uhum, Um roteador e uma caixa de som. Muito bem. Só que todo mundo que está aqui está em watt, certo? uhum. E a unidade da resposta é quilowatt. Então, o que, que a gente faz? Como é que a gente passa watt para quilowatt, você sabe? Pô, acho que é multiplicar por 10 a alguma coisa. 10 a terceira, eu acho. Ó, isso Não, aqui tu não quilo. pode errar, velho. Isso aqui tu não pode errar, tá? Já tô A preparado gente pra precisa, anotar. a gente vai precisar fazer mais aulas, cara, com certeza. Porque Não, com certeza. Não, sem dúvida. a notação científica, cara, é algo assim necessário, tanto na física quanto na matemática, né? Eu E fui tu fazer tem que, conta em si, com a notação científica até vai, mas, tipo, converter uma coisa pra outra, eu sou muito ruim de é, converter. mas são vínculos que tu tem que fazer com o que conhece, velho. Por exemplo, uh, vamos lá, tu tem quantos quilos? Sei lá, uns 70, eu acho. 70 quilos, beleza. 70 quilos, muito bem. Isso é quantos gramas, né? São 70 mil gramas, né? Uhum. Da mesma forma que 1 quilômetro tem 1000 metros, né? Sim, sim.
Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, então o que vai acontecer? Significa que se você tem, então, 1.000 metros, 1 quilômetro. Ou seja, você tem que dividir por 1.000 para passar da unidade menor para maior, passar do metro para o quilômetro. Né? Você divide por 1.000. Uhum. Então, se tu tá em watt, tu quer passar para quilowatt, tu tá passando da menor para maior. Então, tu vai ter que dividir por 1.000. É que nem Beleza. quando a gente está em metro e passa para quilômetro, não divide por 1.000. Quando a gente está em watt e passa para quilowatt, divide por 1.000. Ah, tá. Beleza. Faz sentido? Uhum. Faz. É melhor assim do que decorar o que tem que fazer. Certo. Mais fácil eu pensar assim. Tem que pensar dessa forma. Esse tipo de lógica, só eu que vou te passar, velho. Com certeza, eu e os professores estão numa lógica muito tosca para te passar as coisas aí. Mas valeu. Legal. Então agora é tu que resolve essa conta aí. Eu coloquei Ah, 100, beleza. mas é porque eu apertei Ctrl Z aqui e não apareceu, é 1.000. Tá? Então tu vai somar Beleza. todos esses caras, vai fazer aí a divisão, a multiplicação, etc. Aí provavelmente vai dar 7,2, né? É, é a resposta então. Porque tem muita coisa pra fazer conta aí. Então, tipo, não saberia fazer agora de cabeça assim rápido. Deixa eu ler. Ó, sei que 30 vezes 20 é 600, né? 600 mais 400 é 1.000. Depois 1.320, 1.620, 1.700. Opa, desculpa. Não, 1.700 e... Pô, já me perdi já. Eita. 600. Ó, 600, depois é 1.000. Aí depois é 1.320. Depois é 1.620. Aí depois é 1.720, 1.728, né? É? 1.728 vezes 4, eu tô fazendo um papel. 1.728 vezes 4 dá 6.900, 6.912. 6.912 dividido por 1.000 dá 6,9. Tá certo isso? Tem alguma coisa errada? Uhum. O que eu fiz errado? Bem, vamos lá. Pode ser que tenha alguma coisa errada aí na tua conta. Deve ter alguma continha Pera, errada. 8? É 80 aqui, né? Tá. Então, então vai ficar. Então vai ficar 7 mil no total. 7 mil. 7 mil? Porra. Vai ficar por aí. Sominha. Bem, quando você Vai resolver ficar. essa conta, você vai chegar em 7,2 kW, né? Uhum. Agora, como é que tu faz para achar o valor do dinheiro, né? Bem, se cada quilowatt é 0,4, opa, vamos terminar essa conta aqui. Se cada quilowatt é 0,4, então tu pega a quantidade de quilowatt que deu aqui e multiplica por 0,4, né? Uhum. Começa assim, vai ter uma outra conta depois. Se tu não sabe fazer conta com número de vírgula, é bem chato mesmo, você pode fazer uma técnica que eu vou te ensinar aqui. Todo mundo usa isso em vestibular. 7,2 é 7 mais 0,2. Vezes o 0,4, né? Aqui não tem muito o que fazer, na real. Daí o que você vai fazer? O chuveirinho. Quanto que é 7 vezes 4? Não é 28? Uhum. Então 7 vezes 0,4 é 2,8. Caraca. Que legal. Isso. E 2 vezes 4 não é 8? Sim. Só que como tem duas vírgulas, é 8, 2 depois da vírgula. Então 0,08. Tá. Beleza. Legal. Legal, né? Não Daí tinha vai visto desse jeito. ficar bem legal. Então vai ficar 2,88 acrescido daquela taxa, né? Então tu vai ter que fazer uma multiplicação aqui de 1 por 1,38,8. É como se tu estivesse multiplicando pelo mesmo valor, né? Vai aparecer o mesmo valor. E agora mais o 38,8 aqui, por cento. Né? Uhum. Quando a gente está em por cento, é assim que faz. Daí é só fazer a multiplicação e pronto, meu jovem. Beleza? Beleza. Beleza.
tá, não era tão difícil quanto eu pensei que seria. Show de bola. Então tá bom. Vou lhe enviar as coisas que a gente fez aqui e ao passo que eu tiver o videozinho lá, eu já te mando, tá bom? Beleza, sem problema. Show de E bola. pergunta, Diga. agora quando eu for marcar outra aula, eu tenho que comprar ela no site de novo ou é Não, não, diretamente não. com você já? Se tu quiser, depois de me avaliar lá no site, você pode até cancelar lá no site já as coisas tudo. Agora é só direto comigo, tá? Beleza. Ah, então tá. Então eu Isso, avalio lá, cancela e quando a próxima aula que eu marcar, já é direto com isso, você. exatamente. Beleza. Show de Aham. bola, show Amanhã de tem bola. aula de física, eu acho. Você dá matemática e física, né? Você dá matemática, tipo, geral, assim, tipo, desde Tudo, trigonometria até tudinho. qualquer coisa? Uhum. Nossa senhora, que inveja. Beleza. Ok, Daí, beleza, então. se tu fechar um pacote, a gente pode fazer, tipo, sempre a aula que tu quiser. Ah, hoje eu quero física, amanhã eu quero matemática, sacou? Daí tu só me avisa que a gente Uhum. faz. Show? Não, beleza, sem problema. Show de bola, então, Cara, meu velho. gostei. Espero que você tenha Valeu, velho. gostado. Show de Não, bola. ajudou bastante. Que bom, fico feliz. Valeu, cara. Muito obrigado, cara.